Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amada igreja, durante o dia inteiro, nós temos muitos momentos. Tem muitos momentos. Durante o dia são muitos momentos que nós vivenciamos, que nós experimentamos. Desde o momento em que você acorda, que ali você dá conta de si, aí você começa a ter, cada momento que você vai vendo ali, é uma situação. Há momentos bons, há momentos engraçados, há momentos felizes, há momentos esperançosos, há momentos de ansiedade, há momentos de luta, há momentos de cansaço, há momentos de descanso, e por aí vai. Então, igreja, e a partir daí nós entendemos o que aqui o livro de Eclesiastes diz, que há tempo e propósito para todas as coisas. Aí lá começa, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar, tempo de espalhar, há tempo de amar, tempo de odiar. Glória a Deus, até parece que é da vontade de Deus que nós tenhamos ódio. É tempo de matar, até parece que é da vontade de Deus que existe esse tempo programado por Deus para nós matarmos. Mas não é isso que o grande professor, o grande teólogo Salomão quis dizer. Ele simplesmente disse que durante a vida dos seres humanos, existem os acontecimentos que vêm pelas ações, ou mesmo até provocam as ações. Tem alguns é necessidade, alguns atos não é por necessidade, é por loucura, por extravio. Alguns atos trazem consequências benéficas, outros trazem consequências maléficas. Algumas decisões nos trazem benefícios, outras trazem malefícios. Algumas escolhas, elas nos trazem satisfação, outras insatisfações, e assim segue o curso da vida. Porém, quando Salomão fala aqui, ele está falando da condição natural do ser humano, da condição da vida humana. Mas depois que ele termina o livro, ele vai chegar ao ponto de dizer que o resumo de tudo é temer a Deus. É temer a Deus, é servir a Deus, para poder que todas aquelas situações enfrentadas e vidas vivenciadas, que não contribuirão com a vida eterna de ninguém, o servir a Deus vai garantir a vida eterna. É o lucro que nós temos, é o grande lucro que nós temos. Das coisas naturais, diz Salomão, que é o que come que se bebe. É o que come que se bebe. Nós temos lucro de outra coisa? Das coisas naturais? Para a vida humana nós temos lucro de outra coisa? A não ser daquilo que nós comemos e bebemos? É o lucro que nós temos. Porque o comer e o beber conserva a vida física, nos conserva vivo, nos conserva seres humanos vivos. As demais coisas, irmãos, elas não vão contribuir com a nossa existência. A nossa existência aproveita das outras coisas, mas não contribui para a nossa existência. O vestir, a roupa que vestimos, ela não contribui em nada para a nossa existência. Mas porque nós existimos, nós usufruímos do vestuário. Um automóvel não contribui em nada para a nossa existência, mas porque existimos e existem os automóveis, quem tem condição compre e tira benefícios, usufrui dos automóveis. Deu para entender?
que a única coisa que se lucra é o que Salomão ele traz de suma ou de resumo ou de conclusão de toda aquela investigação que ele faz no livro de Eclesiastes. Simplesmente ele diz: a única coisa que nós lucramos de tudo aqui embaixo da terra, do que é natural, é apenas o alimento, porque o alimento ele é necessário e ele conserva a vida física, porém não é suficiente. E ele fecha dizendo: o que nós prezamos mesmo é temer a Deus, é servir a Deus, porque aí conserva para a vida eterna, conserva a garantia da vida eterna na paz e descanso. Mas é só uma reflexão, não é nesse livro que nós queremos ministrar a palavra de Deus. Eu queria ler com a igreja no livro de Salmos, Salmo de número 119, versículo de número 105. Salmo 119 e o versículo de número 105. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Quando terminar de ler, né? Quando ler, tu diz amém, tá bom. Ele quer dizer amém, igreja? Vamos já ler para ele dizer amém, em nome de Jesus. Todos encontraram? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eita Jesus. Amém. Tu podeis sentar, igreja. Aleluia. Lâmpada para os meus pés, já diz o salmista, e luz para o meu caminho. É o que? A palavra do Senhor. Glória a Jesus. A palavra do Senhor. Igreja, vamos refletir um pouquinho sobre 4 palavras aqui, que elas são usadas, né, como metáforas, ou seja, como comparação, para trazer um entendimento espiritual. Nós temos a palavra lâmpada e nós temos a palavra pés, nós temos a palavra luz e nós temos a palavra caminho. Lâmpada, pés, luz, caminho. São coisas interligadas. Agora, o núcleo de tudo isso é a palavra, o nome palavra com letra maiúscula, significa a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Essa palavra aqui escrita, o termo mesmo palavra, representa a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, as escrituras sagradas, incluindo hoje para nós o Novo Testamento. Quando foi escrito esse versículo, quando ele foi registrado, o Novo Testamento ainda não estava escrito. O Novo Testamento ainda não era um livro escrito. Porém, hoje, o Novo Testamento, como ele é o complemento da palavra de Deus, que forma as escrituras sagradas, então nós temos que entender que hoje está incluído o Novo Testamento como a palavra de Deus, e prezamos entender isso. Então, levando em conta que a palavra, como vamos entender que ela passa a ser o termo mais importante dentro desse versículo, por causa das outras demais palavras que eu pronunciei: lâmpada, pés, luz e caminho.
Essas outras 4 palavras, elas vão revelar a importância do termo palavra, ou do termo palavra de Deus. O salmista, ele revela que a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada para os seus pés. Aí eu mas os pés? O que é que tem meus pés? Se você levar o termo pé somente como um membro do corpo em si, não tem muito sentido. Mas se você levar em conta os pés como um membro que te locomove, que te faz se movimentar, que te faz se deslocar de um lugar para o outro, aí você vai começar a entender o sentido de pés. Então está se tratando dos pés como uma parte do meu corpo que faz o meu corpo se locomover. Então, quando o meu corpo se locomove, quando ele sai de um lugar, que ele se movimenta, é óbvio que ele vai para um dado lugar, um outro lugar fora aquele que ele está. Ninguém sai de um lugar e permanece nele. Você está saindo de um lugar em direção a outro. Então os pés é para isso. Os pés é para te deslocar. Os pés é para te fazer caminhar. Os pés é para fazer você mudar de lugar. Os pés é para te dar um direcionamento. É para levar teu corpo aonde você precisa chegar com ele. Os pés têm essa finalidade de levar teu corpo, de levar você, a pessoa está, a identidade da pessoa está na tua personalidade, e a tua personalidade está no teu intelecto, e o teu intelecto é quem decide para onde quer ir. Teu intelecto é ali onde está o centro do teu entendimento, da tua compreensão, e as tuas emoções, o centro das tuas emoções, das tuas vontades. Uma pessoa sem os pés, ele continua sendo pessoa. Uma pessoa sem as mãos, continua sendo uma pessoa. Continua pensando, continua tendo intelecto, porque eu conheço tantas pessoas, irmão, que já não estão mais com as pernas, mas continua sendo pessoa, comunicando com a mesma natureza. Mas falta os pés, falta as pernas, mas é uma pessoa. Tem sentimento, tem vontade, não perdeu o sentimento, tem vontade. A única coisa que ele perdeu foram os órgãos que faziam ele se comunicar. Aliás, que fazia ele se locomover, fazia ele se movimentar. E agora, para ele se movimentar, precisa de que alguém leve, precisa de alguém que o transporte. Pastor, mas alguém já foi, a tecnologia avançou tanto que já criaram cadeiras motorizadas e a pessoa fica ali e ela vai. Irmão, mas não faz o mesmo efeito dos pés. Não faz o mesmo efeito dos pés. A pessoa com os pés e com as mãos, ele pode subir numa casa, destelhar uma casa, retelhar uma casa. Uma pessoa com os pés e com as mãos pode subir num coqueiro, tirar coco, uma mangueira, tirar manga. Ele não sobe com uma cadeira motorizada. Então a pessoa fica muito limitada. Mas então agora, o que nós queremos entender, irmão, é a finalidade dos pés. Os pés é o órgão que te locomove, que te leva a um destino. Por isso que é usado esse recurso, os pés, para você poder se locomover. Quando nós nos locomovemos com os nossos pés, nós estamos pisando em um trajeto. Nós estamos fazendo um trajeto. Esse trajeto, ele é um caminho sólido. Você está pisando em um lugar. Aquele local que você, ao andar, vai pisando, é o caminho. Por que foi usado caminho na época? Porque na época os percursos de ligação de uma cidade a outra era caminho mesmo, estreito, aqui que ainda hoje nós chamamos de caminho. Não eram estradas, rodovias,
calçamentadas, pavimentadas, não eram com transportes motorizados. Na época eram a pé, a cavalo, e os trajetos eram estreitos, eram caminhos mesmo. Se nós formos daqui para a redenção, nós podemos usar o caminho daqui para a redenção, é pavimentado, é asfalto, mas nós usamos a via, a rodovia, a avenida, mas traz o mesmo sentido, atende o mesmo propósito. Então, igreja, o que o salmista está dizendo? Que a palavra de Deus é luz para iluminar o trajeto por onde ele vai passar, pisando com os seus pés. Pisando com os seus pés. E para que a luz? O termo aqui é usado lâmpada, porque na época os objetos usados para iluminar eram chamados de lâmpadas. Aqui na nossa cultura, algum tempo atrás, era o chamado de lamparina, que era um objeto feito, um vaso feito, que ele era oco, e dentro dele era colocado o azeite de oliva, ou feito do caroço da azeitona, o óleo, que era, além de ser comestível, ele era medicinal e era inflamável também, servia para se pôr fogo. Tinha essas três funções o óleo. Ele era alimento, o óleo da azeitona ou azeite de oliva. Ele era medicinal, aliás, servia para tratar feridas, mas ele também era combustão. Ele servia para acender lâmpadas, inclusive o candelabro. O candelabro, no tempo que ficava aceso ali continuamente, era com óleo de azeite. Então, o salmista, ele estava falando daquilo que era comum os viajantes à noite, nos trajetos feitos à noite, usar as lâmpadas para iluminar aquelas densas escuridões. Do contrário, ninguém ia enxergar nenhum caminho, era estreito. Um caminho estreito, irmão, sem você ver, você pisa fora dele rapidinho. Com 2, 3 passos, você está pisando fora. Um caminho largo, uma estrada, você anda um percurso maior sem enxergar nada, para poder você sair fora. Porque por ser largo, por mais que cada passo você desvie um pouquinho, mas por ser largo, você vai demorar mais pisar fora do trajeto. Mas o caminhozinho estreito, com 2, 3 passos, sem você enxergar nada para frente, com 2, 3 passos, você muda de posição sem se tocar. De repente você está saindo fora do caminho. E saindo fora do caminho, você está exposto a acidentes, exposto a cair em buracos, exposto a pisar em espinhos, exposto a pisar em pedregais. Você está exposto ao acidente, você está exposto a balroar em galhos de mato, furar os olhos, porque você não está vendo. Então, para que é uma lâmpada? É para que a caminhada seja segura, é para que você caminhe com segurança, para que você caminhe enxergando, para que você saiba como, onde você está pisando, para que você consiga enxergar o alinhamento do caminho, para que você não saia deste caminho, não se desvie desse caminho. Esse é o recurso natural, mas isso transporta para o espiritual. Quando transporta para o espiritual, porque é uma metáfora para explicar o espiritual, quando se transporta para o espiritual, aí nós vamos ver que o que é essa luz para fazer com que seus pés trilhem um caminho iluminado, e que nesse caminho você ande seguro nele, porque você está vendo o caminho é um local limpo. Já está dizendo, o caminho é um local limpo. O caminho não é um local pedregoso,
todo o caminho ele era limpo, caminho seguro. Porém, de dia você estava vendo, à noite não. A lâmpada era para a noite. Igreja, nós estamos no céu já? Não? Vamos entender agora espiritualmente? Por que é que nós precisamos da luz aqui na terra? Eu não estou falando é das trevas naturais, não. Agora vamos entrar no contexto espiritual, no entendimento espiritual. Nós estamos no céu? Não? A Bíblia diz que o mundo está em trevas. O mundo é trevas. Trevas em termos espirituais. O mundo não anda iluminado pela verdade de Deus. O mundo ele segue um curso do materialismo, do secularismo. O mundo segue um curso da filosofia. O mundo segue um curso das ideologias, tanto humanas como macabras. O mundo tem um conceito totalmente oposto àquilo que Deus tem para nós. O mundo vive a devassidão, vive a imoralidade, o mundo vive a perdição. Isso é trevas. Viver na prática do pecado, da desobediência, é o que a Bíblia chama de trevas. Trevas espiritual. É a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Caminho espiritual é aquele que nós caminhamos pelo intelecto, pela revelação de Deus ao nosso intelecto, a nossa capacidade de entendimento. Falei antes que apesar de nós termos pernas e pés, eles só vão fazer e levar o nosso corpo para onde o nosso intelecto quer. Jamais os nossos pés ele sai sozinho caminhando e levando o nosso corpo para onde ninguém quer. Alguém já pensou aí? Sair, a sua mente decidir, eu vou para a igreja hoje, e quando você sai de casa, teus pés levar lá para a praça? Contra a sua vontade? Não, mas a sua mente, seu coração, ele está direcionando para cá. Você vem para cá. Quem veio para cá? Porque sua mente direcionou para cá. Teus pés não teve como levar para outro canto, porque está debaixo de ordem. Mas quando se espiritualiza, irmão, nós não estamos falando de pés natural. Nós estamos falando, igreja, de caminhada espiritual. Porém o intelecto está envolvido nesse negócio. Tanto está no natural, como está no espiritual. Só que a condução do nosso intelecto em termos espirituais é conduzido pelo nosso espírito renovado, pelo nosso espírito restaurado, pelo nosso espírito santificado. Agora, o nosso intelecto ele está moldado por uma santificação, por uma palavra que nos iluminou acerca da verdade de Deus. E agora o nosso intelecto ele vai nos direcionar para as verdades de Deus, andar na vontade de Deus. Aí nós estamos iluminados. Ah, irmãos, se eu estou vivendo num mundo cheio de pecado, onde o povo do mundo todo peca, e eu não estou pecando com o povo do mundo, eu não estou vivendo os padrões do mundo, então é porque tem uma luz que está iluminando a minha vida. Há uma luz que está iluminando o meu caminho. Eu estou na contramão do mundo. O mundo farreia, eu não farreio. O mundo se droga, eu não drogo. O mundo prostitui, eu não prostituo. O mundo mente, eu não minto. O mundo rouba, eu não roubo. O mundo pratica idolatria, eu não pratico idolatria. O mundo louva a si mesmo e as paixões carnais, eu louvo a Deus. Olha como eu estou na contramão. Se eu estou na contramão é porque eu não estou no mesmo caminho. Eu não estou seguindo o caminho do mundo. Então uma luz me iluminou e eu estou num caminho. E essa luz é para me manter vendo este caminho. Qual é o caminho? Jesus, ele disse que ele é o caminho. Ele é o caminho. Jesus já declarou que ele é o caminho. Como eu estou falando de caminho, mas os irmãos já sabem que ele também declarou que ele é a verdade e ele é a vida. Mas não estamos falando de caminho. Então quem é o caminho? Qual é o caminho por onde eu tenho que andar? Qual é o caminho que é iluminado? É Jesus.
Só Jesus é o caminho que raia a luz, porque além dele ser caminho, ele é a luz. Quando o salmista está dizendo aqui que a palavra do Senhor é luz para os seus pés, ele mesmo está declarando que há um caminho que ele caminha, mas que este caminho é iluminado por a luz que o próprio ser, que é o caminho, também é a luz desse caminho. Então nós temos segurança. Essa luz nunca vai deixar de iluminar este caminho. Se a luz fosse outro, se a luz não fosse o mesmo que é o caminho, um dia essa luz poderia deixar de estar iluminando aquele caminho para iluminar outro caminho, para iluminar outro lugar. Mas isso nunca vai acontecer, igreja. Nunca vai acontecer do caminho que leva ao céu sofrer mudanças. Nunca vai acontecer do caminho do céu padecer negritude. Nunca vai acontecer do caminho do céu não ter iluminação, porque o que é o caminho também é o mesmo que é a luz. Então essa luz, ela está compromissada, ela está interligada, ela é inerente ao caminho. Essa luz existe para o caminho, ela pertence ao caminho, ela é parte do caminho, como o caminho também é parte inerente da luz, são inseparáveis. Esse caminho sempre será iluminado. E sempre a iluminação desse caminho é a palavra de Deus, porque se o caminho é Jesus, ele também é a palavra. Porque João declara que ele é o verbo que se fez carne, ou seja, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Então você está iluminado pela palavra, por isso que você está no caminho. Porque essa luz, ela te coloca, ela te envolve no caminho. Você só encontrou luz porque você adentrou no caminho, porque é o único caminho iluminado que existe aqui na terra, é o caminho do céu. Tanto que é declarado no singular, não é declarado no plural, é declarado no singular e no artigo definido, o caminho, e não no artigo indefinido, um caminho. Jesus, ele não diz que ele é um caminho. Um caminho não é uma definição de único, mas que uma opção apenas. Eu tenho um caminho, não, eu tenho o caminho. Eu ando num caminho, não, eu ando no caminho, porque é único, igreja. Único. Ele dá a possibilidade de vir dois, de vir três. Não é definido. É indefinido. Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco e por aí vai. Quem aqui já ouviu alguém dizer: todos os caminhos levam ao céu? Alguém já ouviu isso? Nunca ninguém ouviu essa expressão? Tem alguém que diz: rapaz, todos os caminhos levam ao céu. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira de Satanás. Quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam ao céu, claro que eles estão referindo-se às religiões, porque as religiões se apresentam como caminhos. Mas as religiões, elas não são caminhos. Pelo menos do céu não. Elas podem até ser caminho para alguma coisa. Para o céu não. Para o céu só existe um que é o caminho, Jesus. E quando ele se declara caminho, ele diz: eu sou o caminho. Quando ele se declara luz, ele diz: eu sou a luz. Artigo definido. É um artigo feminino, mas é definido. Não é indefinido. Ele não está dizendo: eu sou uma luz. Eu digo: eu sou a luz do mundo.
Quando ele diz a luz do mundo, eu sou a verdade que vim para me revelar para as pessoas que estão no mundo. Eu vim esclarecer a verdade que as pessoas vivem no engano, na mentira. Eu vim para revelar a vontade de Deus, o padrão estabelecido por Deus para nós, para o ser humano viver. Então Jesus é essa luz para iluminar. Então quando Ele ilumina as pessoas se apegam a Ele. Quando se apegam a Jesus, quando entrega a vida a Jesus, você está fazendo o quê? Você está entrando no caminho. Você está começando a entrar no caminho. Você está agora no caminho. Vai obedecer a Jesus, então você vai caminhar, você vai prosseguir, você vai ter um trajeto no caminho. Cada vez, irmãos, a cada dia que nós obedecemos a Jesus, nós estamos prosseguindo no caminho. No caminho. Então, pés são os órgãos que conduzem o corpo a um local, que leva a um percurso. E o percurso é o caminho. O caminho, ele é um trajeto. O trajeto para levar a um destino. Jesus não é um caminho sem fim. Ou Jesus não é um caminho com fim. Ah, pastor, como é que pode ser? Agora, o pastor nos colocou aí numa confusão. Jesus não é um caminho sem fim. E Jesus não é um caminho com fim. Um caminho com fim é porque ele não chega a lugar nenhum. E um caminho sem fim também não chega a lugar nenhum. Ele não tem fim. E pastor, e como é Jesus? Jesus, por ser infinito, Ele é um ser ilimitado. Jesus é um caminho que nos leva a um destino. Um destino. Quando se trata do ambiente para o destino eterno, o caminho vai até esse destino eterno. Então, até o céu, o caminho aponta para os céus. Quem consegue medir daqui para os céus? Ninguém até hoje mediu a distância daqui para o céu. Não há equipamento, por mais sofisticado que seja, que consiga medir a distância daqui para os céus, habitado por Deus e pelos anjos. Os homens já calculam a distância daqui para a lua. Os homens calculam a distância daqui para o sol. Os homens calculam a distância daqui para os planetas já descobertos. Mas ninguém conseguiu, nem ousou fazer um cálculo da distância daqui para o terceiro céus. Nunca se encontrará em livro algum. Nunca vai se encontrar em livro algum a medida da distância daqui para os céus. Então, nesse sentido, por nós não termos como medir, por nós não termos uma distância definindo o fim do percurso, dentro da nossa capacidade humana, é um caminho que não tem fim. Mas quando entramos na análise da promessa de que esse caminho leva aos céus, nós vamos dizer que esse caminho não tem fim, mas ele tem um destino. O que importa para nós é o destino, igreja. Ele não é medido. Se ele não é medido, nós não podemos pôr um fim nele. Mas aquele que criou os céus, que criou a terra, que criou o homem e que veio para salvar, ele diz que ele é o caminho que leva o homem a Deus. Aonde Deus está é os céus. Igreja, não se perturbe com cálculos da medida daqui para os céus. Isso não vai te ajudar em nada. Às vezes a pessoa gosta muito dos cálculos. Gosta muito dos cálculos. Nós seres humanos, às vezes nos apaixonamos por cada coisa, né, irmãos? Nós às vezes nos apegamos a cada coisa. E tem coisas que nós nos apegamos, ficamos tão apaixonados por aquilo, que aquilo vai fazer parte de uma parte da nossa vida. Que aquilo vai usar uma parte boa do tempo da nossa vida, ocupado com aquilo. É o caso dos cientistas, e tem aqueles que
eles se inclinam para um dado prazer, para uma dada paixão, e ele dedica uma parte da vida dele exclusivamente para aquilo, seja para o estudo da arqueologia. Ele vai dedicar uma parte grande da vida dele, ele vai ficar preso só aquilo, ele não vai se envolver com mais nada, uma parte do tempo dele é só para aquilo. Já pensou uma esposa, uma mulher que casa com um cientista? Uma parte da vida matrimonial dela é consumida, ela não vive ao lado do esposo. As pessoas que gostam de usar uma parte do tempo para fazer escaladas de montanha, leva tempos e tempos, dias e dias nesses locais. O que acontece? É a paixão, o amor dele. A pessoa se aprendeu tanto aquilo, irmãos. Então tem pessoas que se apegam tanto a isso. Já tem pessoa que se apega tanto a fazer cálculos. Tem pessoas que se esvaziam do conteúdo bíblico, no que é mais essencial, no que é mais importante, no que é mais urgente, mais necessário, porque está apegado mais a cálculos. Mais a cálculos. E fica, irmão, naqueles cálculos que não vai alterar nada e não vai melhorar nada a condição dele diante de Deus. Vai apenas encher a pessoa de um pouco mais de dados, de alguns conhecimentos, de alguns dados. Mas aquilo não melhorou em nada, irmãos, a espiritualidade, o relacionamento dele. Nós vamos para o cerne. É melhor ficar no cerne. É igual a pessoa, irmão, que ele tem umas 4 ou 3 bananazinhas ali para comer, ele prefere começar pela casca. Aí ele come a casca, né? Aí depois vai começar a comer a própria banana, a fruta mesmo em si. Aí ele depois não aguenta mais comer o resto da fruta, porque ele comeu a casca. Está entendendo, irmãos? Então, há algo que nós precisamos extrair desse texto. A comparação é só para nós pegarmos a capacidade de compreensão do espiritual. Agora, se nós formos ficar presos aqui, a metáfora da parte natural, rapaz, caminho, quantos mil quilômetros, quantos trilhões de quilômetros daqui para o céu? Não interessa, irmãos. Ou então a pessoa diz: rapaz, o Senhor me salvou, quantos anos eu vou ficar aqui na terra como salvo? Não interessa, igreja. Viva dia por dia, a cada dia que Jesus te deu. Então nós precisamos, irmão, ser o mais, eu diria, simplificar o máximo possível das coisas boas de Deus, para que nós absorvamos com mais eficiência para a nossa vida. Vamos sair do natural, lâmpada e caminho e pés, e vamos ficar presos ao espiritual. Lâmpada é a palavra. Então se aprofunda na palavra, se debruça na palavra, se debruça nos propósitos que Deus tem com você e os ensinos que Ele passa por meio da palavra. Viva essa palavra, se alimente dela, que aí você está sendo iluminado e que você está caminhando. Ah, pastor, mas eu nem saí do canto. Mas nós, irmãos, caminhamos para o céu até dormindo. Fisicamente, dormindo, ninguém sai do canto. Fisicamente, ninguém caminha. Pode até rolar em cima da cama de um lado para o outro, mas não caminhou, só rolou.
Mas mesmo dormindo, se você se envolveu com a lâmpada, com o caminho espiritual, mesmo dormindo, você está caminhando. Dormindo, você está de olhos fechados, está tudo escuro, você não vê nada. Você não tem conhecimento de nada. Mas se estiver em Cristo, na palavra, você está iluminado. Porque vai muito além dos recursos e dos limites naturais, o que é espiritual, representado pelo natural: luz, pés, caminho, lâmpada. Palavra está acima de tudo. É a palavra, irmãos. Foi usado as outras duas palavras, lâmpada e luz, só para expressar a indispensabilidade da palavra, a necessidade urgente da palavra, para nos fazer pessoas que caminham em caminhos iluminados e que andam seguros. Se nós fechássemos, olha, se eu pedir alguém para sair daqui, eu não vou fazer essa experiência, mas deu vontade de fazer, irmãos. Deu vontade de fazer essa experiência. Eu não vou fazer para não jogar a criança aqui em pânico. Mas uma experiência, mas os irmãos sabem disso. Se eu pedir um obreiro desses aqui, ficar aqui de frente, e mandar ele ir até a porta e voltar, com as luzes acesas, ele vai e volta pelo centro. Essa linha central dessa divisória da cerâmica, ele vai e volta pisando nela e não erra a linha. E não barrou nenhuma dessas cadeiras. Mas se fechar aquelas portas da frente para não deixar a luz entrar e apagar essa, não vai de jeito nenhum. Pisando em cima da linha, sem sair o pé e sem abalroar numa dessas cadeiras. Por quê? Porque falta luminosidade para enxergar o caminho. Tira a palavra de Deus da vida das pessoas, irmão. Se ela acerta, se ela continua no caminho, não, ela se desvia. Porque na hora que tira a palavra de Deus, o caminho sai. Na hora que tira a palavra de Deus, tira a luz, o caminho sai. Porque a pessoa sai do caminho. Tirou a luz, ele saiu do caminho. Ele se desvia do caminho. Por isso que o Senhor, quando falou, chamou Josué logo após a morte, a colheita de Moisés, ele chama Josué. A primeira coisa que o Senhor fala para Josué, depois de dizer: ó, o teu Senhor Moisés morreu, e agora tu vai ficar na responsabilidade. Primeira coisa que ele orienta a Josué, depois manda ele ser firme e forte, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é porque ele já disse para ele: segue todas as instruções que Moisés, teu servo, estabeleceu. Ou seja, luz, a palavra, a luz. Josué, tu tens a luz, a palavra, fica firme nela. Ficando firme nela, tu nunca vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas se tu se apartar da palavra da lei, tu vai se desviar. Assim somos nós. Você já viu alguém se apartar de Jesus e permanecer no caminho? Não, ele vai para as trevas de novo. Aí as trevas voltar a beber, se ele bebia, volta a beber, se jogar, volta a jogar, se mentir, volta a mentir, se prostituir, volta a prostituir. Não dá para, não fica mais no caminho. Porque é impossível ficar no caminho se não tiver luz. É um desvio quase que automático. Se nós, irmãos, apartarmos da palavra de Deus, nós não temos como permanecer na verdade. Como é que nós vamos permanecer na verdade se nós tiramos a verdade de nós? Se nós nos apartamos dela, aí nós vamos seguir um outro caminho que não é o caminho iluminado, que não é o caminho da vida. Aí vamos andar no caminho das trevas. Então entenda a mensagem com o recurso metafórico, ou seja, da comparação,
para a sua vida. Se apegue a Jesus. Leia a Bíblia. Creia na Bíblia. Se envolva com a Bíblia. Se relacione com a Bíblia. Suplique pela orientação da Bíblia. Ore de acordo com as instruções da Bíblia. Peça a Deus de acordo com as promessas da Bíblia. Não pode ser diferente. Como é que você vai pedir a Deus fora dos padrões que a Bíblia te estabelece? Não é que você vai entrar na presença de Deus fora dos ensinos que a Bíblia passou. Não faça de acordo com a Bíblia, que não vai dar nada errado. Vai dar errado, mas é para o diabo. Vai dar errado para Satanás. Porque a primeira coisa que ele perde é a tentativa de te dominar. Ele já perdeu, já não consegue mais dominar. Ele já não consegue mais te levar a errar. Fica firme, irmãos. Leia a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não entendi nada. Não interessa. Quando eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, eu não entendia. Li e não entendia. Mas eu continuava desejoso a ler. Eu fiquei apaixonado para ler a Bíblia. E eu ia lendo, mas não entendia. E eu continuava lendo. Eu ia para frente, eu ia lendo, não entendia. Voltava, relia de novo, não entendia. Continuava até que a persistência o Senhor honrou. Aí ele começou a dar o discernimento. Aí começou a vir o entendimento. Aí eu já ia lendo, o entendimento já ia. Aí prossegui. E prossegui. Irmão, eu continuo ainda precisando entender a Bíblia. Eu continuo precisando entender. Eu continuo lendo porque eu continuo precisando entender muitas passagens bíblicas. Alguém sai de Bíblia e diz: mas o pastor tem todo o conhecimento. Tem nada, mas pouquinho. Quando alguém pensa que acha que já sabe tudo, não sabe nada. Por isso é que eu não penso que sei tudo. Até agora só um pouquinho, irmãos. Daquilo que Deus me deu de revelação, na medida do que eu estou buscando. Mas eu preciso buscar muito, mas muito mais ainda. Eu preciso buscar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E não posso arredar o pé do caminho. Eu não posso desviar do caminho. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos. E que a Bíblia seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Glória a Deus.